Olá, meus irmãos católicos, meus irmãos de todas as denominações, mas hoje eu quero falar especialmente para os meus irmãos católicos. Bom, hoje eu quero esclarecer um assunto muito importante que você precisa saber. Vou fazer isso com muito carinho, com muito respeito, tá bom? Não estou julgando, não estou condenando quem sou eu, mas eu quero trazer esse assunto aí, quero esclarecer esse assunto para você, para que você possa entender isso aí, tá bom? Antes, porém, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ok? Deixe seu like, ative lá o sininho, também deixe seus comentários. O assunto de hoje é sobre a aparição de santos mortos. A aparição de santos mortos e principalmente a aparição da Virgem Maria, que tem aparecido aí, né? Supostamente aparecido aí algumas vezes. E recentemente já, há comentários aí que ele apareceu em outro lugar. Eu quero que você acompanhe comigo, Eu vou citar aqui alguns textos das Escrituras e vamos ler alguns deles. Bem, no Evangelho de João nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, foi sepultado, e durante o tempo que ele ficou ali na sepultura, ele não apareceu a ninguém. Mas depois que ele ressuscitou, preste atenção nisso, ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena primeiro, depois aos discípulos no caminho de Emaús, e depois apareceu aos outros discípulos, tá bom? Só depois de ressuscitado. Também ele não foi para o céu, enquanto esteve na sepultura, porque ele mesmo falou. Quando ele apareceu a Maria Madalena, ele disse ainda não subia ao céu. Então, primeiro ele apareceu a Maria Madalena, mas não deixou que ela se aproximasse, então ele subiu ao céu e depois ele voltou e passou aí alguns dias na terra, tá bom? Bem, como sabemos, para que alguém esteja no céu ou para que alguém apareça depois de morto, tem que se alguém ter sido ressuscitado, tá certo? Ou ressuscitada. A Bíblia relata algumas pessoas, vou só citar aqui os textos bíblicos, que apareceram depois de mortas. Mateus capítulo 17, versículo 3, Moisés e Elias, no monte da transfiguração. Mateus 17, 3. Exemplo, Moisés foi ressuscitado para aparecer ali, tá bom? E Elias, ele foi levado vivo ao céu. Não vou entrar nesse assunto, é uma outra história, mas a questão é que eles estiveram ali com Jesus e alguns discípulos no monte da transfiguração. Mateus 27, versículos 52 e 53, ali fala que quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram muitos corpos de mortos e apareceram a muitos, ou seja, apareceram a muitos, mas também foram ressuscitados junto com a ressurreição de Jesus. João capítulo 11 fala da morte e também da ressurreição de Lázaro. Jesus foi lá e deu vida novamente para Lázaro e ele apareceu a muitos e esteve ali durante algum tempo com aquelas pessoas, mas primeiro ele teve que ressuscitar. Pronto, nota, A Bíblia não diz que, eu vou citar aqui só a Virgem Maria com todo respeito, Mas a Bíblia não diz que a Virgem Maria morreu e também não diz que ela subiu ao céu e não diz que ela ressuscitou, certamente ela morreu junto com as outras pessoas daquela época, mas a Bíblia não diz que ela morreu e ressuscitou e também não diz que ela subiu ao céu viva, tá bom? Então a Bíblia não dá margem para isso. Se assim, e eu creio que é verdade, a Bíblia diz, quem está aparecendo? O porquê que está aparecendo? Quem é que está aparecendo no lugar de Maria? Porque a Bíblia, segundo o que a Bíblia diz, ela não está aparecendo. E eu estou falando com muito respeito porque eu considero muito Maria, mãe de Jesus. Ela teve parte muito importante na história, da salvação de Jesus Cristo, no ministério de Jesus. Mas ela também era pecadora e o salário do pecado é a morte, então ela morreu. A Bíblia não diz, encerra ali, não diz quando ela morreu e como morreu, mas também não diz que ela foi levada ao céu. Eu quero, antes de continuar aqui o assunto, quero ler dois textos para você aqui.
Vamos aqui para Eclesiastes. Abra sua Bíblia comigo. Vamos analisar algumas coisas aqui. Eclesiastes no capítulo 9. Tem pessoas que falam que isso é questão de interpretação. Não é. Isso é interpretação bíblica. Capítulo 9, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Os mortos, todos eles, todos que morrerem, não sabem de nada, né? Quando você vai para o livro de Jó, também ele fala que a pessoa que dessa sepultura jamais tornará, tá bem? Ele diz, até diz aqui em Jó que eles recebem, os filhos recebem honra, eles não sabem, são humilhados, eles não veem. Enquanto existir céu e terra, jamais acordará do seu sono. Isso está em Jó capítulo 7, né? Está também em Jó no capítulo 14, versículo 6 diz, Jó 7,6 diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, não conhecerá jamais. É o que a Bíblia está dizendo, né? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. E no capítulo 14 de Jó diz assim: o homem, porém, morre, o homem ou a mulher, e fica prostrado na sepultura. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota na seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Assim diz as Escrituras. Então eu volto a perguntar para você: quem está aparecendo? É Maria? Ou alguma atuação demoníaca? Ou até mesmo alguém mal intencionado, aproveitando da tecnologia, e está fazendo essas coisas para que aquele lugar fique conhecido? Para que aquela cidade se torne um ponto histórico? Será que não é isso? Será que você não está sendo enganado, está sendo enganada? Meus irmãos, minha irmã, eu estou falando com muito respeito para que você acorde. A Bíblia nos diz claramente que os mortos não podem estar no céu. Você pode perguntar, mas e o Espírito, que em Eclesiastes diz que volta a Deus, que o deu? O Espírito ali é o mesmo que fôlego. A palavra alma é o mesmo que espírito, que é o mesmo que fôlego. O que Deus colocou no homem, você chega em Gênesis, você vai entender isso. O que foi que Deus colocou no ser humano quando ele criou o ser humano? Deus colocou um outro ser aqui dentro? Não, Deus colocou o sopro. Esse é o espírito. Então a pessoa recebeu o sopro de vida, passou a viver. Quando ela morre, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Não é uma outra pessoa, um outro ser que está aqui dentro. Isso é a ideia do espiritismo, de Satanás, tá bom? Agora, a Bíblia nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí sim, Maria, mãe de Jesus, vai ressuscitar primeiro. Os apóstolos vão ressuscitar primeiro. Você e eu, se estivermos mortos, vamos ressuscitar também depois. Aqueles que estiverem vivos na época da volta de Jesus irão também se juntar àqueles mortos ressuscitados, e todos serão transformados e subirão para ter um encontro com o Senhor nos ares. Assim está escrito. O apóstolo Paulo ainda vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a questão da ressurreição. É necessário que haja uma ressurreição. E se vai haver uma ressurreição na volta de Jesus, por que os mortos estão no céu antes desse dia, antes do julgamento? Você precisa estudar mais as Escrituras e não acreditar nessas mentiras ou nessas atuações demoníacas para enganar. Maria não está aparecendo e nem vai aparecer. A Madre Teresa de Calcutá não vai aparecer. A irmã Dulce, que também foi uma excelente pessoa, não vai aparecer. Se aparecer, não acredito que é ela, porque não é ela.
O próprio Jesus não apareceu. Aliás, eu quero te perguntar, por que Maria aparece tanto e não Jesus? Por que Jesus não aparece? Por que os profetas não aparecem? Por que os apóstolos não aparecem? Só aparece Jesus. Será que a igreja não está por trás dessas aparições, essa crença? Se você estudar a história, você precisa conhecer a Bíblia e conhecer também as histórias. A história. Se você estudar a história, você vai ver quando foi que isso passou a existir na igreja. Não foi sempre. Você sabia disso? Que a Igreja Católica não tinha esses ensinamentos no passado? Houve épocas, estude a história, para você ver quando foi que apareceu aí na história, quando foi que a Igreja passou a acreditar nessas coisas, que colocou ali, né, no livro da Igreja. Mas a Bíblia não diz isso. Por isso, espero que você tenha entendido, que você venha estudar mais as Escrituras, orando, buscando em Deus. Creia nas Escrituras. Algum livro da igreja, se te ajudar em alguma coisa, creia, mas não deixe que esse livro esteja acima das Escrituras. O Catecismo da Igreja Católica pode ter muitas coisas boas ali, mas ela não pode estar acima do livro sagrado das Santas Escrituras. Você precisa acreditar nas Escrituras. Faça isso. Não seja uma pessoa, com todo respeito, marionete, controlada por homens. Seja uma pessoa livre, que estuda as Escrituras e conhece as Escrituras. Deus abençoe você. E que você deixe de acreditar nessas coisas. Em nome do Senhor Jesus.